Olá, neste vídeo nós vamos estar abordando o tópico de tecnologias fotovoltaicas, os aspectos físicos, tecnológicos, potenciais de expansão e o desempenho na matriz de eletricidade brasileira. Este é o nosso trabalho apresentado para a disciplina de fontes de energia, né? Professor Dorival Gonçalves Júnior. Os alunos que compõem esse trabalho são a Ana Carolina, o Éder Kaique, Fernando Cucci, Fernanda Mendonça, Gabriel Felipe, Jean Lucas, João Vitor, João Antônio, Thaís Batista, Thales Augusto e Wander Aparecido. Olá, meu nome é João Victor Nogueira de Souza. Estarei abordando a parte de contextualização histórica do nosso trabalho sobre tecnologias fotovoltaicas. Certo. Energia solar é um termo usado quando nos referimos às diferentes formas de energias provenientes do Sol. Parte dessa imensa quantidade de energia em forma de ondas eletromagnéticas chega até a Terra, aquecendo-a e promovendo a manutenção de diferentes formas de vida existentes. Com o avanço da física e o desenvolvimento de novos materiais, aprendemos a aproveitar a radiação solar para produzir eletricidade sem gerar poluição ou causar grandes impactos ambientais. Isso é possível por meio das células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas são dispositivos eletrônicos capazes de converter a luz em energia elétrica por meio de um fenômeno chamado de efeito fotoelétrico. Tal fenômeno foi descoberto pelo físico alemão Albert Einstein em 1905, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1922. A invenção da primeira célula fotovoltaica, no entanto, é atribuída ao físico francês Alexandre Edmond Becquerel, que na época Becquerel tinha apenas 19 anos de idade. Vamos abordar um pouco sobre eles mais para frente. No efeito fotoelétrico, a luz comporta-se como uma partícula, fóton, que ao colidir com determinados materiais fornece energia cinética suficientemente grande para que seus elétrons saltarem para fora do material. Esses elétrons ejetados recebem o nome de fotoelétrons. No efeito fotoelétrico, a luz incidente sobre uma superfície ejeta os elétrons no interior desse material. No efeito fotovoltaico, a incidência da luz promove uma diferente potencial elétrico, que por sua vez leva à formação de uma corrente fotoelétrica. Com os conceitos básicos dentro do nosso patamar de conhecimento agora, queria comentar um pouco sobre como que é a contextualização das primeiras utilizações de energia solar. Segundo revelam as evidências históricas do período de 7 a.C., os humanos já utilizaram materiais de vidro como luva para focalizar a luz do Sol, e assim eles acendiam fogueiras. Já no século III a.C., romanos e gregos começaram a usar espelhos com o mesmo intuito, para focar a luz do Sol, para acender tochas em cerimônias religiosas. Eles ficaram conhecidos como espelhos queimadores. Hoje, algumas das mais conhecidas salas de termas romanas, especialmente voltadas para o sul, eram salas solares. O que eram salas solares? Eram edificações que usavam janelas gigantes para consertar a luz do Sol em um único ponto, para focalizar a luz do Sol. Esse mesmo uso da energia solar foi utilizado em ancestrais do antigo povo indígena, em 1200 d.C. na América do Norte, quando o inverno se acomodava em casas voltadas ao sul em penhascos para captar a luz e o calor do Sol, eles utilizavam essas casas solares. Muito tempo depois, nos séculos 17 e 18, cientistas conseguiram captar a luz do Sol para alimentar fornos portáteis em longas viagens. Também é utilizado para produzir barcos a vapor movidos a energia solar. Portanto, podemos ver que, mesmo antes de estar popularizado através do painel solar fotovoltaico, a energia solar já era utilizada de diversas formas. Como tudo começou. Em 1839, Alexandre Edmond Becquerel, físico francês, descobriu o efeito fotovoltaico, responsável por transformar os raios solares em eletricidade. Ele realizou experiências com eletrodos mergulhados em eletrólito, solução condutora de energia elétrica, e percebeu que a eletricidade aumentava na presença de luz solar. Aí nós temos o primeiro contato, caminhando especificamente para a compreensão e confecção do que é um painel solar fotovoltaico. Já em 1873, o engenheiro eletricista Willoughby Smith observou a fotocondutividade, propriedade que o selênio, material que não conduz eletricidade, se convertia em condutor quando exposto ao sol. 3 anos depois, Smith verificou que o selênio também gerava energia a partir dos raios solares. E a partir daí a gente tem o primeiro contato em si com um painel solar, um material que pode ser utilizado para a criação de painéis solares.
embora seja bem obsoleto e a eficiência é muito baixa, como veremos mais para frente. O cientista alemão Heinrich Hertz, em 1887, constatou que os eletrodos das células voltaicas soltavam faíscas da presença da radiação ultravioleta. Albert Einstein ganharia mais tarde um prêmio Nobel pela modernização desse conceito, provado pelo cientista Robert Millikan em 1916. Só contextualizar de maneira específica quem são esses rapazes que apareceram. Este aqui é Becquerel, este aqui é Willow Smith e este aqui é Heinrich Hertz. São esses três grandes nomes que contribuíram para a contribuição e confecção, né, do painel solar fotovoltaico e das tecnologias, do avanço das tecnologias principais, né, no passado, das tecnologias fotovoltaicas. Energia solar pelo mundo. De 58 até 1970, as fotocélulas foram utilizadas pelos programas espaciais para fornecer eletricidade a estações e satélites. A crise mundial de energia em 1973, o uso terrestre da tecnologia superou a aplicação espacial, com inovações e redução dos custos da conversão de energia. Assim que o governo dos Estados Unidos passou a impulsionar oficialmente o emprego da energia solar, outros países fizeram o mesmo. Em 1981, um avião movido a energia solar voou da França à Inglaterra, com 1.600 células fotovoltaicas nas asas. No ano seguinte, surge um carro australiano com a mesma finalidade. Devido à crise que assolou o mundo em 2008, a Espanha diminuiu o incentivo da produção de equipamentos para a conversão de energia solar, o que impactou no mercado e levou ao fechamento de duas grandes empresas do setor, Evergreen Solar e Solindra. Mas a tecnologia não parou de avançar. As usinas solares, grandes áreas cobertas por painéis solares, se tornaram um mercado lucrativo mundial, e o título de maior usina solar muda constantemente de nacionalidade. É um empreendimento que a gente vê que está se espalhando por ser simples a maneira que você compreende como manejar um painel solar fotovoltaico. A gente pode ver assim nos dias de hoje, simplesmente dando uma volta assim pela cidade de Cuiabá mesmo, que temos vários empreendimentos no setor solar que utilizam, claro, as tecnologias solares fotovoltaicas como meio de compras e vendas, né? Avanços tecnológicos. Atualmente, a maior parte das células solares utiliza silício em estado cristalino para a geração de energia elétrica. O avanço tecnológico permitiu a produção de células solares que utilizam monocristais de silício para a produção de energia elétrica. Essas células são muito mais eficientes e também mais caras que as células solares tradicionais, de silício cristalino. Os vidros utilizados para cobrir os painéis solares também possuem um papel importante. São poucos refletivos, deixando passar quase toda a luz incidente sobre eles. Para tanto, são produzidos com baixíssimo teor de ferro e outros metais. Isso também, contribui para que essa luz não haja reflexão, como dito, de luz, que pode acarretar vários tipos de problemas. A gente vê que a tecnologia já deu um jeito de lidar com esses problemas. A combinação de novos materiais fotovoltaicos e vidros poucos refletores permite a criação de células solares cada vez mais eficientes. Atualmente já existem células fotovoltaicas com 26% de eficiência, ou seja, essas células são capazes de transformar 26% de energia luminosa que é irradiada sobre elas em energia elétrica. Uma vez que a potência por metro quadrado irradiado pelo Sol ao nível do mar de 1.400 watts por metro quadrado, uma placa solar de 1 metro quadrado seria capaz de gerar de até 365 watts. Estima-se que uma área de 496 mil km², cerca de 25% da área de deserto Saara, a totalidade do território da Espanha, dos painéis solares conseguiria produzir energia suficiente para o mundo todo. Eficiência das tecnologias. A gente vai aqui só abordar quais são as tecnologias que são utilizadas no mercado atualmente e um pouco das tecnologias obsoletas que a gente tinha e que também fez parte da descoberta e do apogeu dos avanços tecnológicos no setor fotovoltaico. O monocristalino PERC é o painel solar mais eficiente do mercado, com 20,2% a 21,6% de eficiência. Compõe 52% dos painéis solares produzidos e importados. O monocristalino Standard, com 18 a 20% de eficiência, compõe 25% dos painéis solares produzidos e importados. Policristalino PERC, com 17,8 a 19,9% de eficiência, compõe 14% dos painéis solares produzidos e importados. Policristalino Standard, o painel solar menos eficiente do mercado, com 15 a 17% de eficiência, compõe 9% dos painéis solares produzidos e importados. Como dito anteriormente, existem também tecnologias atualmente obsoletas como multicelera de cobre, índio e galho, com eficiência de 13 a 15%. A gente tem a sigla em inglês, para cada um dos
substâncias, né, que compõem essa tecnologia obsoleta. O telureto de cádmio, com eficiência de 9 a 11%, e o silício amorfo, cuja eficiência de apenas 6 a 8%. Somente para a questão de conhecimento. Com isso eu termino esta parte de contextualização histórica. Bom dia, me chamo João Antônio, irei falar sobre o panorama internacional da tecnologia fotovoltaica na matriz mundial, e a aluna Thais Batista irá falar de um panorama da energia fotovoltaica na América Latina. A Associação Europeia Solar Power, que se denomina ser o elo entre os legisladores e a cadeia de suprimento da indústria fotovoltaica na Europa, realizou um levantamento de dados em 2021 e a energia solar foi classificada como a principal fonte de geração de energia instalada em todo o mundo, dentre as fontes renováveis. Dos mais de 300 gigawatts de nova capacidade de geração de energia renovável adicionada no ano, a energia solar fotovoltaica reivindicou uma participação de 56% desse total, o que culminou em um total de 167,8 gigawatts de energia solar no ano de 2021, enquanto que essa parcela no ano de 2020 correspondia apenas a 47% do total. Além do mais, houve um aumento da capacidade instalada de geração solar em 21% quando se compara o ano de 2020 com 2021. É indiscutível que o papel da energia solar na transição energética vem se desempenhando com uma certa maestria, porque sozinha em 2021 a energia solar teve mais capacidade, teve uma instalação de maior capacidade do que todas as outras energias renováveis combinadas. Os 10 maiores mercados de energia solar do mundo, a China mantém a posição líder de mercado em 2021. A China adicionou o dobro da capacidade do segundo colocado, que é os Estados Unidos. Após um ano forte de crescimento nesse setor, em 2019, o mercado chinês acabou desacelerando, com uma adição de 54,9 gigawatts em 2021. Ainda assim, uma taxa de crescimento de 14% sobre os 48,2 gigawatts instalados em 2020. Ainda assim, os resultados de potência instalada do ano de 2021 mantém a meta recorde da China, que superou a meta atingida em 2017, a qual foram de 52,8 gigawatts. Em 2021, o marco de potência instalada na China era de 300 gigawatts. Dessa porcentagem, a energia solar proveniente da fonte distribuída representou 29 gigawatts, ou 53% do total desse segmento no ano de 2021, enquanto que o segmento residencial teve a marca de 21,6 gigawatts instalados nesse ano. É a primeira vez que o segmento distribuído ultrapassa a marca dos 50% no estado chinês. Os Estados Unidos intensificaram sua produção energética solar em 2021, obtendo uma taxa de crescimento de 42%, e culminando em 27,3 gigawatts de nova capacidade instalada no ano de 2021. O país norte-americano repetiu um notável desempenho de crescimento observado em 2020, quando o mercado cresceu 43% em comparação anual. Assim como nos anos anteriores, a maior parte das instalações vem do segmento das concessionárias, batendo um recorde de 19,7 gigawatts, ou 72% do total das instalações. O forte desenvolvimento do segmento no Texas permitiu que o estado do Sul desbancasse a Califórnia, como estado com maior instalação anual pela primeira vez.
O segmento residencial instalou 4,9 gigawatts, a qual teve uma alta de 51% em relação ao ano passado. Isso foi impulsionado pela queda do crédito fiscal federal para investimentos em energias solares, o ITC, que caiu de 30% em 2019 para 26% em 2020 e está prevista para chegar à queda de 22% no ano de 2023. O desempenho do setor residencial nos Estados Unidos bateu o recorde, instalando mais de 500 mil de sistemas fotovoltaicos. Índia. Após um ano conturbado em 2020 com a pandemia, a Índia instalou no ano de 2021 um total de 14,2 gigawatts de potência de geração solar. A demanda da energia solar diminuiu do ano de 2017 para 2020, onde em 2017 ela instalou 11,5 gigawatts e teve uma queda em 2020 para 3,9 gigas. A Índia tem uma meta de geração de 500 gigawatts de potência instalada. A ideia é que ela consiga substituir os combustíveis fósseis até o final de 2030. E também ela mantém a promessa de alcançar uma emissão líquida zero de carbono até 2070. No entanto, o país está lutando contra certos desafios, porque eles estão tendo uma certa relutância das empresas de distribuição de eletricidade em assinar os contratos de venda de energia, enquanto que vários PPAs, os contratos PPAs, estão sendo continuamente renegociados. Um disclaimer sobre os contratos PPA. Os Power Purchase Agreement são um acordo de compra e venda de energia limpa de longo prazo de um ativo específico ou de um ativo a um preço pré-fixado. Japão. Ele ocupa a 4ª posição do ranking. Embora ele tenha tido uma queda de 21% da potência instalada entre o ano de 2020 para 2021. No ano de 2020 foram instalados 8,2 GB, enquanto que em 2021 apenas 6,4 foram instalados. O país está agora de volta à trajetória descendente que experimentou durante os 3 anos, após a marca recorde de instalação em 2015 de 10,8 GB. A maior parte da capacidade instalada em 2021 vem de projetos FIT, aprovado há alguns anos atrás. No entanto, como a era da tarifa FIT chegou ao fim, algumas das novas ferramentas extensivas estão lentamente ganhando força. Espera-se que o mercado continue a encolher por alguns anos antes de ocorrer uma nova absorção, impulsionada por diferentes ações do governo, como uma meta de equipar 60% das novas casas com energia solar e a reformas para facilitar a utilização de terras para projetos fotovoltaicos. O último leilão, em março de 2022, foi o último leilão a ser premiado com a tarifa fixa, já que os leilões futuros atribuirão tarifas reajustadas. Em meio ao crescente interesse de empresas em contratos PPAs renováveis, os modelos de negócio de alto consumo também estão se tornando populares no Japão. O projeto FIT, Feed-in Tariff, é basicamente o Estado japonês, de alguma forma, tabelizando os valores de que poderiam ser cobrados e ganhos. O Estado japonês regulamentando a taxação. A Alemanha mantém a 6ª posição no ranking e ela está na mesma posição há 2 anos consecutivos. A Alemanha é o maior mercado de energia solar da Europa. Ela foi conectada à rede alemã 6,6 gigawatts em 2021, enquanto que em 2020 foi conectado 4,9 gigas.
Isso foi um crescimento de 23% em relação de 2020 para 2021. Os sistemas fotovoltaicos de alto consumo estão se tornando cada vez mais atraentes para os consumidores alemães, que agora combinam principalmente o investimento da geração solar com o sistema de armazenamento de energia em baterias. Com a redução no tributo para aquisição de telhados verdes implementados em janeiro de 2021, fez com que esse principal pilar no setor de energia alemã crescesse pouco no ano passado. Por outro lado, aumentou o volume de leilões em 2019, o que levou a uma maior capacidade de montagem de usinas fotovoltaicas em solo, que também foi suportada por um crescimento entre os contratos PPAs. O governo recentemente eleito, que acabou de assumir o poder em dezembro de 2021, identificou a energia solar como um dos principais pilares para energias renováveis atingirem 80% da geração total de energia até 2023 e 100% até 2035. Esses projetos aumentarão acentualmente graças à licitação de 6 gigawatts já planejados em 2022, aproximando o país de atingir a nova meta de 215 gigawatts até 2030. O Brasil, em 2020, estava entre os 10 primeiros no mercado, mas, rapidamente, ele atingiu a 7ª posição em 2021, se mantendo como o único país latino-americano nesse grupo. Esses 5,5 gigawatts instalados em 2021 se traduzem em um crescimento de 74% em relação aos 3,2 gigawatts de 2020. Esses números poderiam ser ainda mais impactantes se a pandemia não tivesse atingido o país de forma tão severa. Uma curiosidade interessante é que cerca de 4 gigawatts das instalações do ano passado são decorridas de sistemas solares distribuídos de até 5 megawatts. O restante foram de sistemas centralizados de leilões de energia para usinas de grande escala e alguns sistemas baseados em PPA. No mercado latino-americano, conhecido como LATAM, estão o Brasil, o México e o Chile, que correspondem juntos cerca de 90% do total de potência instalada de todo esse mercado. O Brasil se destaca como o maior da América Latina, tanto que, em 2022, o Brasil conseguiu ultrapassar a marca de 15 gigawatts de capacidade total instalada de energia solar fotovoltaica. No final de 2021, a potência instalada de fotovoltaica no Brasil era de 13,6 gigawatts, uma combinação dos segmentos centralizados e do segmento distribuído. Como já dito anteriormente, só em 2021 foram adicionados mais de 5 gigawatts, onde a energia solar atingiu cerca de 7,2 das novas fontes. Inclusive, como eu apontei no slide passado, na primeira semana de abril de 2022, o Brasil ultrapassa a marca de 15 gigawatts de capacidade total instalada de energia solar fotovoltaica, sendo que, desses 15, 5 gigas correspondem de usinas de grande porte e 10 de sistemas de geração distribuída. O México é um dos mercados líderes de exportação de petróleo do mundo, e por isso o setor de energia elétrica mexicano ainda é dependente de combustíveis fósseis, sendo as termoelétricas e o gás natural as suas principais fontes de energia. No final de 2021, a capacidade de geração através de fotovoltaicas ultrapassou 7,7 gigawatts, sendo adicionado 1,5 gigawatts apenas no ano de 2021. O país possui um dos melhores potenciais do mundo para geração de energia elétrica por meio de fotovoltaica, pois conta com uma irradiação média anual de 5,5 kWh por metro quadrado por dia.
e dependendo da localização, esse número pode variar, de 3 até 8,5 kWh por metro quadrado por dia, tornando a radiação solar uma fonte de energia potencialmente ilimitada. Já o Chile possui uma geografia composta por cadeias montanhosas e o deserto do Atacama, que é um dos lugares mais secos e ensolarados da Terra, o que o torna uma atração crescente para a indústria fotovoltaica. Além disso, como o país possui uma dependência em combustíveis fósseis importados, com preços bastante voláteis e imprevisíveis, o Chile possui uma das tarifas mais altas do mundo para o consumidor final. No final de 2021, a capacidade instalada de energia fotovoltaica do Chile ultrapassou a marca de 4,3 gigawatts, tendo um crescimento de 1,3 apenas neste ano. O país tem indiscutivelmente uma das maiores irradiações solares do mundo. A irradiação média anual supera 2.000 kWh metro quadrado na maior parte do território chileno e pode ultrapassar 10 kWh metro quadrado por dia, dependendo da localização e a época do ano. As maiores barreiras para aderir às energias renováveis na previsão de 2,9 GW de fotovoltaica para 2022 são a disponibilidade de infraestrutura de transmissão e distribuição, dado o aumento rápido da capacidade renovável variável. Com a expansão de tecnologias de geração de eletricidade renovável, exige uma rede robusta e uma boa cobertura. O ritmo lento da expansão do Chile e sua alimentação por fatores macroeconômicos causou o atraso nesses projetos. O panorama geral do potencial de inserção da tecnologia fotovoltaica na matriz brasileira. Primeiramente, é bom dizer sobre a resolução 482 da ANEEL de 2012, onde eles eles começaram a incentivar a inserção da tecnologia fotovoltaica. E para isso, eles tiveram que usar o sistema net metering, que nada mais é que toda energia que eu produzo em excesso, ela continuará comigo durante um determinado tempo, de forma com que ela seja armazenada na rede diretamente. Ou seja, toda a minha geração fotovoltaica, ao invés dela primeiro alimentar a casa diretamente, ela vai diretamente para a rede e lá ela fica mantida como se fosse um banco, entre aspas, um banco. Aqui aí, conforme eu vou consumindo na minha residência ou na minha loja, eu vou puxando diretamente da rede. Com isso, em 2015, teve uma nova resolução, teve um aprimoramento na resolução 482, onde agora a potência instalada vai de 1 para 5 megawatts. Agora os créditos eles vão ter uma validade, todos esses créditos que a gente usou, todos os créditos de produção, agora vão ter 5 anos para serem usados. A geração compartilhada é que agora pode ter mais de um consumidor dentro de uma geração, ou seja, eu posso ter uma usina em casa e querer que essa minha usina supra também, além da minha, do meu consumo, o consumo do meu vizinho, ou seja, eu posso cadastrar lá no órgão de cada estado o meu vizinho ou vizinha, sei lá, e isso faz com que, contanto que não extrapole os valores da minha produção, eu posso botar mais de uma pessoa para receber energia dessa usina.
Aqui a gente consegue ver que, ó, a gente está gerando 170 kWh e está indo diretamente para a rede. Dentro da casa a gente usa 100 kWh. Ou seja, a gente ainda tem mais 70 kWh por mês que ficam guardados na rede. E tá. Já em 2018, houve um novo processo de revisão da 482. Aqui eles já estão querendo taxar o sol, que nada mais é que eles querem um tipo de reembolso, tendo em vista que a energia fotovoltaica tem seus problemas, que pode causar diversos problemas elétricos no sistema, nos dispositivos eletrônicos em geral, fazendo com que criem, aperfeiçoem mais ainda a resolução 482. Aqui a gente consegue ver como é que é a incidência de luz no Brasil. Em vermelho a gente consegue ver que uma boa parte do Nordeste tem uma grande incidência de luz, muito grande. Então, segundo pesquisas, qualquer lugar do Brasil, a gente tem mais sol. Qualquer lugar da Alemanha, por exemplo. Ou seja, o Brasil é um bem grande potencial para se instalar várias usinas fotovoltaicas. Esse é o funcionamento das células, né? A partir de duas camadas onde existe uma incidência solar, os elétrons se movimentam de uma camada para a outra, né? Pelo efeito fotovoltaico. Ou seja, quando ocorre a incidência solar, esses elétrons da ponta se recombinam e faz com que ocorra uma circulação de corrente. Caso exista uma carga conectada no sistema nessa célula, ocorre a circulação de corrente entre a carga e essa célula, até que seja retirada do campo solar. As células comerciais não fogem muito desse princípio, então, justamente elas vão otimizar toda essa parte de movimentação dos elétrons, a produção de perdas e maior eficiência, além de maior retenção dessa luminosidade dentro do volume da célula. O processo de fabricação, a partir de um silício purificado, adiciona-se monocristal de silício, pelo aquecimento da plantação, cria-se um cilindro chamado lingote de silício. Esse lingote de silício é recortado em uma forma retangular, essa forma retangular é fatiada em waffles. Posteriormente, adiciona-se impurezas, que é chamado também processo de dopagem, onde adiciona-se fósforo para a formação da camada P e boro para a formação da camada M. No caso da célula monocristalina, as partes não utilizadas na fabricação do painel monocristalino, ou da célula monocristalina, melhor dizendo, são reaproveitadas, fundidas e é refeito lingote formando outra barra e posteriormente fatiando-se essa barra e gerando os wafers. Novamente o processo de dopagem, cria-se as duas camadas para formar uma célula. Aqui segue o exemplo de uma célula monocristalina, um painel monocristalino, assim como a célula policristalina, um painel policristalino.
Existe também uma tecnologia de silício fino, que é formada por trigoleto de cádmio, cobre índio e silício amorfo. Essa tecnologia possui um custo menor, porém a sua eficiência é menor. Normalmente no mercado ela é dificilmente utilizada em área escola. Já a tecnologia de silício amorfo utiliza-se o silênio gasoso e a partir de um processo de aquecimento bioplástico forma-se um silício hidrogenado. Então a característica da estrutura desse material é sem forma, um amorfo. Então a estrutura do átomo dessa célula é mostrada na imagem, que diferente da célula monocristalínica ou cristalina, ela tem uma forma mais, ela não tem uma forma definida, né? Lembra um pouco a questão da posição dos gases, né? Dos átomos de gases. A desvantagem dessa célula, primeiro, ela é influenciada, ou mais degradada pela luz solar, e possui baixa eficiência. Já o seleneto de cobre níquel é uma junção entre material de selênio e cobre níquel, e esses dois materiais são aplicados em um substrato de material flexível, seja ele líquido ou metálico. Com isso, ele não é tão influenciado por essa questão da luz, porém é muito sensível ao calor e do gás. Então ele pode chegar aí uma eficiência de 11% a 14% com essas desvantagens. Já o adicionamento de cobre de galho é a adição de galho nessa tecnologia que foi citada anteriormente. Porém, apesar do galho ter uma boa condutividade e ser um elemento muito utilizado em eletrônica, houve a redução da eficiência desse célula. Já o teoreto de cádmio é uma tecnologia que utiliza um forro de um óxido transparente condutível aplicando um vidro sobre ele. Em testes laboratórios, eles obtiveram uma eficiência de 16%. Porém, em aplicações comerciais, o máximo obtido foi de 6%. Já o arseneto de galho, como dito anteriormente, é utilizado em eletrônica, porque tem uma característica muito boa de condutividade. Porém, devido a essa característica, ele é muito caro. Dessa forma, ele é muito mais utilizado em aplicações aeroespaciais e militares. Uma outra tecnologia que está crescendo muito também é a multijunção de várias camadas. Ou seja, para uma dada frequência você utiliza um tipo de camada e para outra frequência você utiliza outro tipo de material, outro tipo de camada. Com isso você consegue aproveitar várias frequências diferentes e otimizar a sua geração, fazendo com que a eficiência aumente. Os métodos de junção dessas camadas podem ser tanto por empilhamento mecânico, né, que seria uma em cima da outra, ou a junção pela perfuração monolítica, que seria isso, ligar em série todas essas camadas. Qual que é a desvantagem desse método? Esse método aumenta a eficiência da célula em si, porém, devido à complexidade dessa montagem, traz muito custo, então é pouco utilizado atualmente. Agora, a terceira geração das células utiliza a tecnologia PERC, né, que seria um emissor passivado com contato traseiro. As células convencionais utilizavam um forro inferior para essa célula, em que você tinha uma espessura mínima. Se você diminuísse essa espessura, você teria perdas, né? Você diminuiria a velocidade de recombinação. Ou seja, se o efeito da luz do fóton fizesse surgir um elétron livre ali naquele espaço, rapidamente esse elétron seria recombinado com uma lacuna e não teríamos a corrente. Mas no caso dessa tecnologia do emissor passivador, fora inserido um outro material que, além de ter essa função de diminuir essa velocidade, também tem a função de refletir dentro do painel a incidência solar que vem ao fundo, né? Então, em vez de você refletir para fora esse raio solar que veio,
você consegue refletir ele para dentro da célula e reaproveitar ele passando várias vezes com os camadas P e M. Então, você consegue reduzir a espessura da célula e aumentar a eficiência de captação de energia dela. Outra metodologia seria a tecnologia híbrida de heterojunção. Basicamente, ela consiste em você juntar material de silício amorfo junto com material monocristalino. Então, com isso, você conseguiria aumentar a eficiência do módulo, porém, como nos outros casos, você aumenta o custo, porque é mais material de silício. Então, normalmente, isso não é muito utilizado na área comercial. Outra tecnologia que vem crescendo também é a tecnologia orgânica. Então, você utiliza, né, polímeros com características condutivas para fazer com que essa célula gere energia e utilize esses componentes polímeros. A vantagem é que há uma redução de material e redução de peso só. Porém, como é um material orgânico, ele sofre muito com a degradação. Então você precisa de uma proteção maior nesse material, que aí é um problema que é bastante explorado em pesquisas. Outra tecnologia seria a tecnologia sensibilizada por corante. Né? Nessa tecnologia, utiliza-se um material corante, que ele tem uma função de tornar o líquido eletroquímico, e com isso, né, ocorre uma condução dos elétrons dentro desse líquido. Então, dessa forma, você consegue modificar a cor desse módulo, você consegue reduzir o custo para construir esse módulo, porque você só utiliza esse líquido, não seja o silício. Porém, tem as desvantagens nesse método. A primeira desvantagem é que, como é um líquido, mas ele é bastante sensível à variação de luz, então a variação do clima influencia muito na produção dessa célula. Da mesma forma, quando você tem um líquido, né, a vida útil a capacidade de geração diminui. Se numa célula de silício você consegue 20 anos de geração linear, nessa célula você consegue 10. Então, de certa forma, existe ainda muita pesquisa nesse campo, mas ainda não pode ser utilizado na realidade. Nada da tecnologia PERC, surgiram os módulos bifaciais, que seria uma célula, conjunto de células bifaciais. A questão que foi resolvida aí foi diminuir a espessura das células e também com a possibilidade de reter mais a irradiação dentro do volume da célula, pode se aproveitar tanto para a parte de cima quanto a parte de baixo, já que você consegue redirecionar e refletir dentro do próprio volume, né, várias vezes dentro do próprio volume, assim, essa radiação e conseguir aumentar a eficiência. Outra tecnologia para aumentar a eficiência dos módulos foi o uso do aumento do número de barras, né, mais de expansão corrente nas células. Então, duas coisas foram resolvidas aí. Né? Você diminuiu a influência de uma microfissura na célula, você diminuiu a área sem apoio, também você diminuiu as perdas. Né? Você consegue dividir essa corrente aí por vários tamanhos. Aqui seguem alguns fabricantes, né, que utilizam algumas dessas tecnologias, como por exemplo, bifacial, multibar, né, tecnologia PERC. Uma outra tecnologia que é utilizada é o half cell, né, que seria você dividir essas células na metade. Então, se ocorre um sombreamento em uma determinada porção do módulo, essas células não têm tanto impacto sobre a produção do módulo como um todo. Atualmente também existe uma grande pesquisa em uma nova tecnologia, né, que seria a perovskita. Apesar dela ser descoberta em 1839, a
Apenas hoje, né, a tecnologia conseguiu avançar no ponto de aumentar a eficiência desse material, que é um citrato de cálcio, e fazer com que seja possível gerar energia a partir dele. Qual a vantagem dele? A vantagem dele é que você pode aplicar esse material em um substrato transparente, seja vidro ou acrílico, e conseguir gerar energia, reduzindo peso, reduzindo custo, né, reduzindo o uso do material. Tudo isso, de certa forma, é o objetivo final da redução do custo. Nesse sentido, na Grécia, nesse ano foi publicada uma pesquisa que aplicou a uma mini usina, que é chamada de fazenda solar, células de perovskita e grafeno. Os principais resultados, de maneira bem sucinta, foram que eles conseguiram no máximo uma eficiência de 12,5% na realidade, né, no laboratório, e algumas questões que eles observaram. Primeiro, que houve grande influência da espessura das células. Né? Então, se você tem uma diferença de espessura nas células, determinadas partes dos módulos vão gerar valores diferentes de potência. E já a outra questão seria também o encapsulamento, ou seja, eles descobriram que precisavam melhorar, né, a proteção dessas células, porque a ação do tempo, outros fatores, diminuem essa produção ao longo do tempo. Aqui a gente tem um gráfico, um sumário da eficiência, porcentagem de eficiência das células em função do tempo, do Laboratório de Energia Renovável Nacional dos Estados Unidos. A gente percebe várias tecnologias aí, né? As células de multijunção, o silício cristalino, nos finos, e também as células orgânicas, a perovskita, e outras demais tecnologias e formas de construção da célula. O que se pode perceber é que, dentre os métodos de construção da célula, as tecnologias, a tecnologia cristalina, né, teve um aumento mais discreto ao longo do tempo. Né? Ela começou já com 13% e hoje em dia ela tem em média 26% a 27% no máximo, em condições de laboratório. Porém, existem outras metodologias aí que vêm ganhando espaço no mercado, mesmo que ainda em laboratório, são as células de multijunção. Como visto anteriormente, se consegue chegar até 47% de eficiência de uma célula multijunção. Porém, isso em condições de laboratório. Isso precisaria ser testado em ambiente comercial para se poder validar isso, mas aí, a nível de laboratório já é possível chegar a uma eficiência de quase 50%. Outro destaque, né, nos últimos anos aí, são as células orgânicas, né, como por exemplo a perovskita. Você saiu do nível de 12% de eficiência e hoje em dia você tem um nível de quase 23%, né? Seria média de 22,9%. Foi constatada por pesquisa. E outras células também, né, que vêm sendo implementadas em pesquisa, que são células orgânicas, por diversos pesquisadores e instituições diferentes. Existem outras questões também que são feitas pesquisas em relação às metodologias de cálculo de perdas, né, os módulos, né, que existem alguns pesquisadores que calculam, mas sem considerar a parte quântica, né? E quando se calcula a perda em uma célula, em função do aumento de temperatura, ocorre um maior grau de desordem. Né? Inclusive, existe uma pesquisa desse ano, no mês de novembro, que cita que um grande problema do cálculo da perda de potência nas células ocorre devido a isso, não em consideração do grau de desordem, que seria o aumento da temperatura. E diversos pesquisadores ao longo do mundo trabalham para implementar formas de melhorar a eficiência das células, que consequentemente aumentaria a eficiência dos módulos e do sistema como um todo. Olá, meu nome é Fernando, sou integrante do grupo de sistema fotovoltaico, né?
Eu vou estar aqui falando sobre os fundamentos básicos para o dimensionamento das tecnologias fotovoltaicas, ou seja, aqui vai ser explicado, né, que nós temos que ter informações básicas, né, para esse funcionamento, né, como o próprio nome diz aqui do título dessa apresentação. Vai ser explicado, né, passo a passo, tudo aquilo que deve ser estudado antes de você ter uma geração de uma usina solar, né? Então, a gente vai olhar passo a passo, né, sobre o que vai ser dito, né, aqui, para poder explicar de melhor forma possível, né, para que esse sistema solar seja que tenha a sua melhor eficiência possível, como eu escrevi aqui. Então, para o dimensionamento de um sistema fotovoltaico é necessário ter as informações básicas do funcionamento da placa solar, ou seja, como abordado pelos outros integrantes deste grupo, né? A gente precisa ter o estudo básico, né? Que é a incidência, né, do Sol, do efeito dos fótons nessa camada, na camada de silício, né, que são hoje as mais usadas, né, e elas têm um efeito fotoelétrico que gera uma tensão que induz uma corrente, né, ao expor ao Sol. Isso gera uma corrente, né, que seria a corrente contínua na placa fotovoltaica, né. Então, né, aqui vai ser explicado como a gente vai associar essas placas solares, né, essas células, no caso várias células em uma placa, né, e a gente vai obter o máximo rendimento possível do sistema, como dito agora há pouco, né. E como escrito aqui, o mais importante também é ter o estudo climático do local onde a usina solar será instalada, umas informações em watt por metro quadrado de incidência solar, ou seja, para a gente dimensionar esse sistema, a gente precisa saber, né, quantos watts por metro quadrado nessa área, né, para poder ver o número de placas, né, dependendo se tiver uma potência em watts por metro quadrado, a gente vai usar menos placas, e se tiver uma menor watts por metro quadrado, a gente tem que usar mais placas para ter uma mesma geração, né? No caso aqui, olhando o mapa, por exemplo, se a gente tem uma geração ali, no caso no Pará, por exemplo, no norte do Pará, em Belém, no caso ali, a gente tem uma incidência média anual, né, de 3,889 watts por metro quadrado, que é diferente, por exemplo, de ter um painel solar, uma usina solar no Rio Grande do Sul ali, né, que a gente tem uma geração de 6,111, né, ali no sul do Rio Grande do Sul, onde tem uma maior incidência, né. Ou seja, eu coloquei ali em vermelho, né, que é 6,66, em amarelo 4,44. A gente tem um amarelo mais clarinho ali no Pará, né. Então a gente precisa dessa informação, né? Ela é fundamental, né? É uma das, né, que é muito fundamental saber, né? E vamos passar para o próximo. Aqui no caso, para uma obtenção de um resultado mais preciso, é necessário um banco de dados do Instituto de Meteorologia do Brasil, ou seja, onde é possível prever temperatura, pressão, umidade, radiação, né, que a gente viu no slide passado, e precipitação anual, ou seja, a gente pode ter um sistema, por exemplo, usar um grande exemplo ali no Rio Grande do Sul, né? A gente tem uma usina no Rio Grande do Sul, onde tem, no caso, mais precipitação, por exemplo, anual. Se a gente tem mais precipitação anual, ou seja, a gente vai ter mais tempo nublado,
E tendo mais tempo nublado, a gente tem menos geração de energia elétrica. Então é muito importante ter essa informação, né? Porque vai ser fundamental no cálculo. Não adianta nada a gente saber a incidência solar sem a gente saber as informações de precipitação, por exemplo, né? Aqui eu coloquei embaixo uma de radiação em Brasília, né? E a gente tem uma variação, né? No caso que, por exemplo, 2022, né? A gente tem uma maior geração de energia entre janeiro e fevereiro ali. Conforme vai chegando no meio do ano, né? No caso, a gente vai ter uma menor geração, se a gente for fazer uma média, né? Entre junho e julho. E no final do ano, como tem bastante precipitação ali no finalzinho, né? A gente pode ver que tem uma grande variação, né? A gente tem uma grande variação de radiação por conta das chuvas, né? Tanto também no início do ano, também que a gente tem maior geração, porém a gente também tem uma grande variação. E durante o meio do ano, né? É uma geração mais constante. Então, vou passar para o próximo slide. Aqui eu coloquei a precipitação de Brasília, né? E como escrito acima, a gente precisa fundamentalmente dessas informações para poder prosseguir, né? Então, aqui a gente tem a precipitação, no caso no começo do ano ali até março, a gente tem uma concentração de chuva maior, e também no final do ano, né, entre novembro e dezembro ali, temos uma maior concentração de chuvas, né? A temperatura também é uma grande variável que deve ser levada em consideração, como por exemplo aqui mesmo em Cuiabá, né, uma região muito quente. As placas solares elas têm um maior rendimento se elas trabalharem num ambiente mais fresco, né, mais gelado. Em ambientes com calor, como Cuiabá, elas perdem certo rendimento, porque elas vão trabalhar com mais calor, né? Elas vão trabalhar com mais no caso, vou trabalhar com ambiente ruim, né? Que seria o calor excessivo, né? Ainda mais dependendo da usina, se ela ficar no telhado, tem a geração de calor do próprio telhado, né? E do próprio ambiente, dependendo, né? Então isso tem uma queda considerável, né? E se for ver pelo senso comum, o pessoal, porque aqui tem calor, né? Quente, a geração é maior. Muitas vezes isso não é verdade, né? Que uma dessas variáveis seria a temperatura também e a radiação, né? De Mato Grosso, que também não é maior do que a do Rio Grande do Sul, né? Porém aqui, como a gente tem menos precipitação, né? A gente tem uns períodos mais longos, que nem Brasília também, né? Que eu coloquei como exemplo, ela tem no meio do ano ali, ela tem poucas nuvens, então a gente tem maior exposição ao sol, a gente tem maior geração, né? Passar para o próximo aqui. E a gente vai chegar num assunto muito importante também, a gente tem que levar muito em conta, que são as horas, né? As horas de sol, né? Em que essa usina vai ser exposta. E para ter o melhor provimento dessas placas, a gente tem que se atentar às estações do ano, né? Aí temos o equinócio, que seria a primavera e o outono, o solstício, o inverno e o verão. E o que dá de entender, né? Durante o verão nós temos um maior número de horas, né? Porque quando no Brasil, aqui, se a gente estiver no verão, a gente vai ter mais horas de sol, né? Como visto no mapa ao lado aqui, no verão, ali olhando o mapa, né? A gente tinha até quase 14 horas, né, de sol, né?
E no inverno a gente tem em média, né, aqui olhando de 11, né, a 10 horas de sol. Então a gente tem que levar em conta, né, isso daí para a geração em quilowatt-horas, né, é muito importante. Tem que levar em conta as estações do ano, né? Eu coloquei aqui uma observação, né? Caso seja uma mínima diferença, ou seja, se tiver pouca diferença entre o solstício e o equinócio, né? Nem na primavera e no outono a gente tem menos diferença, que ela diminui só um pouco a inclinação. A gente tem uma média de horas dividido por 2, por exemplo. Se o máximo é 14 e o outro mínimo é 10, então entre a primavera e o outono a gente vai ter em média 12 horas, né? No equinócio, né? E no solstício, no inverno a gente tem menos e no verão a gente tem mais. Então, sabendo disso, né, a gente deve se adicionar poucas placas para fazer a compensação, ou seja, caso seja maior a diferença de horas, a gente tem que colocar mais placas. Então, ou seja, se for mais próximo do Equador, a gente vai ter as horas mais com menos diferenças, né? Então a gente tem que colocar o número de placas menores. Após sobre um estudo sobre a área local, né, sabendo dessas estações do ano, a gente deve escolher uma orientação dessas placas solares, ou seja, a gente tem que saber sobre o azimuth, né, e a inclinação dessa placa, né. Conforme a gente for mais ao sul, mais extremo sul ou mais extremo norte, né, que no caso aqui, se a gente está no hemisfério sul, a gente tem que direcionar essa placa para o norte. Ou seja, quanto mais a gente vai para o sul, que essa placa vai estar virada ao norte, maior a inclinação vai ser da placa, né? Para incidir de maneira mais perpendicular possível. Quanto mais ao sul, mais ao norte a gente caminha, maior vai ser o ângulo de incidência solar, né? No caso, no Equador, teria uma incidência perpendicular, né, do Sol. Então a gente tem que calcular também, né, o ângulo dessas placas que ela deve ficar, né? Devem ficar. E tem que calcular esse ângulo que ela está. No caso, se ela ficar num lugar que é fixo, isso também vai levar muito em conta, né, sobre a geração, né? Então é muito fundamental saber sobre isso, né, que o ângulo dessa placa vai ser fundamental. No caso, as placas orientadas para o norte, elas irão variar de 90 a 270, passando pelo zero se for no norte. Vai ser o sol se pôr até o sol nascer ou o sol se pôr. E se tiver indicada para o lado sul, ela vai virar também de 90 a 270, porém passando pelo ângulo de 180, né? Então, é importante saber esse ângulo, e a orientação, né, dessa placa vai ser fundamental para fazer o dimensionamento. Ao obter essa orientação, também tem que calcular um ângulo também, né, obviamente, que eu tinha dito, né. Estações do ano, né, aqui a gente está levando em conta tudo o que eu falei anteriormente, e isso deve entrar em conta, né, deve entrar nesse cálculo. E ao calcular a orientação e um ângulo, nós iremos saber esta eficiência desse sistema solar, né? Então, no caso aqui, eu coloquei uma imagem abaixo, né? A gente tem um sistema de geração solar, né, que usa a tecnologia tracker, ou seja, ela muda o azimuth dessas placas, né? Ela, conforme o Sol vai
até o Sol nascer, até o Sol se pôr, o tracker vai rastrear essa incidência solar e vai ter um melhor aproveitamento, né, da geração. E conforme for tendo também as estações do ano, ela também já é usada esses dados e colocado no sistema para, conforme for passando as estações do ano, ela mudar a inclinação das placas, né, para sempre incidir de maneira mais perpendicular possível, né, para a gente poder ter uma melhor eficiência do sistema solar, né. Aqui a gente tem um grande exemplo, né. Para exemplificar de melhor forma, é dado a seguir um dado genérico de uma geração solar de sistema fixo, que está em cinza, né? E em verde, o que usa o sistema tracker, né? Que é o sistema seguidor. Como eu disse anteriormente, o sistema tracker, né? Que é o seguidor, ela se adapta durante as estações do ano e principalmente desde o Sol nascer até o Sol se pôr. No sistema fixo, que a placa está orientada somente ao norte, com uma certa angulação média, né, calculada, a geração começa um pouco antes das 8, né, e termina um pouco depois das 7. E esse tracker, dependendo do horário, que nem aqui está um horário médio, né, um genérico, da melhor forma possível, ela pode começar um pouco depois das 6, assim, com o mínimo de potência, né, por metro quadrado, ele já está aproveitando com uma incidência de 90 graus. E o sistema consegue aproveitar ali ele está numa eficiência de quase 100% a partir das 9 da manhã, enquanto o sistema fixo ainda não chegou nem a 50%. Então, esse sistema aproveita muito bem, né, o quilowatt-hora, né, gerado, melhor do que o sistema fixo, que você tem que fazer vários cálculos com ele fixo para deixar ele numa orientação média para obter esses dados, né? E o tracker ele simplesmente vai acompanhar o Sol, como igual na natureza, né? O girassol, ele acompanha o Sol. Aqui também uma outra informação muito importante, né, para o dimensionamento é a gente saber a latitude do local de instalação. E como dito, conforme a gente vai aumentando essa latitude, né, a gente tem que estipular essa latitude. Sendo mais próximo do Equador, menor variação de geração de energia, ou seja, as placas elas incidem na maioria do ano em quase 90 graus, né? E a diferença de horas entre o verão e o inverno, o solstício, e o equinócio também é menor, né? E conforme a gente tem uma maior latitude, a gente tem uma maior variação entre inverno e verão da geração de energia elétrica. Ou seja, eu coloquei aqui uma geração de energia na cidade de Petrolina, que no caso está na latitude 10 graus sul, ela tem uma menor variação do que uma geração de energia em Belgrado, né, que está na escala entre 40 e 50 graus norte, né, que é em Belgrado, na Sérvia. Então, ou seja, em Belgrado a gente tem um menor número de horas, né, no inverno, e durante o verão a gente tem maior número de horas, ou seja, a amplitude de variação de horas de sol é maior, ou seja, a gente tem que fazer um dimensionamento diferente de quilowatt-hora, como se fosse fazer em Petrolina.
Então a gente tem que se atentar a isso também, né? Que uma geração, quanto mais ao norte ou quanto mais ao sul, essa latitude, né? Mais diferente será o dimensionamento desse sistema, né? Então isso também deve ser muito levado em conta e ter uma maior cautela, né? Que nem tem várias lojas aqui no Brasil que esse sistema aqui é de tantos kWh. Mas você fazer um sistema de kWh no norte do Brasil é diferente de você fazer no sul. Então deve-se tomar cuidado com isso, ter uma cautela, né? De você fazer o cálculo correto sabendo dessa latitude, né? Aqui, né, que a gente entra num assunto mais delicado, né? Que, como dito durante as aulas, a gente tem que prestar atenção que não é só os programas, né, que fazem o cálculo de tudo, né? O mais importante desses programas, eles também fazem o cálculo de tudo isso que eu falei, das estações do ano, né, da inclinação, orientação, pressão, umidade, temperatura, precipitação. Esses programas fazem tudo isso sozinho. Porém, a gente deve ter em mente sobre todas essas outras informações anteriores antes de você fazer um sistema solar, né? A gente não deve só confiar nesses programas, né? A gente deve entender o porquê, o que esse programa faz, que dados ele pega, entendeu? No caso aqui no Brasil seria o INMET, né? Ele fornece todos os dados possíveis e deve ser levado em consideração os outros estudos que eu disse anteriormente, né? As estações do ano e etc. Como eu coloquei aqui, após todos esses passos, deve estudar o local de instalação da usina solar, como por exemplo o sombreamento, ou seja, é nessa hora que vai entrar os programas, né? Que ele vai ver o local que está, no caso se for uma casa que vai ser um sistema fixo, muito que provavelmente vai ter um sombreamento nesse local, e não necessariamente sombreamento, vai ter uma limitação muito grande de telhados, que nem a gente tem módulos fotovoltaicos de um lado do telhado, outros em outro, ou seja, numa hora um vai estar gerando mais que o outro, então a gente tem que tomar muito cuidado, ter cautela, né, de saber o sombreamento e a quantidade de módulos que vai ter nessa residência ou numa geração qualquer, né? Então a gente tem que saber principalmente o sombreamento, e é aí que entra esses programas, né? O PV-Sol, o PV-Sist, SolarEdge, Solergo e vários outros programas, né? Esses daí são só os mais conhecidos, mas porém tem outros programas. No caso, para residências a gente tem que usar o programa porque você consegue colocar os obstáculos, né, que geram sombreamento para poder entrar no cálculo do dimensionamento, que no caso vai ter que colocar mais placas para poder compensar essas perdas que tem de sombreamento, né? Mas no final vou dar informações importantes sobre isso. Aqui vou falar mais sobre o sistema em si pronto, né? Após saber todas essas informações. Para o bom funcionamento de uma usina solar, deve-se fazer o cálculo das tensões e correntes dos módulos fotovoltaicos, ou seja, por exemplo, esse módulo fotovoltaico aqui gera uma tensão de 45 volts e aguenta uma corrente, por exemplo, de 50 amperes no total. Ou seja, a gente indica a quantidade de manter essa tensão e nível de corrente aceitável para que funcione corretamente, não só o inversor, mas os módulos. Se aquele módulo aguenta uma corrente, então naquele local ali deve passar no máximo a corrente especificada pelo fabricante. É por isso que a gente tem que fazer o cálculo desses módulos, né? Colocando esses módulos em série ou em paralelo para poder respeitar o limite de tensão e corrente.
Se tiver muita corrente, a gente coloca os módulos em paralelo, né? E se não tiver corrente, a gente coloca em série. A gente vai ter uma maior tensão colocando elas em série e assim vai. Ou seja, a gente sempre tem que respeitar os limites, né? Tanto do inversor quanto dos módulos. Que no inversor, no caso, cada MPPT pode ter uma certa tensão e uma certa corrente, né? Então a gente tem que respeitar esse limite. E o que eu disse anteriormente, que eu ia falar, né, sobre um caso específico. Se nós temos os módulos fotovoltaicos e nós usarmos o microinversor, a gente tem situação diferente. Que aí o microinversor ele vai ter, por exemplo, no caso, 4 módulos nesse microinversor. Pode ser tanto colocado em série ou paralelo, dependendo, né? E esse microinversor vai cada um, como ele é micro, né? Então ele vai ter vários microinversores nesse sistema todo. Ou seja, a gente não precisa fazer o cálculo das strings em série paralela, ou seja, a gente só coloca os 4 módulos conectados e ele, dependendo de como tiver o sombreamento deste sistema, ele consegue melhorar esse aproveitamento. Por exemplo, se tiver sombreamento no sistema de string, toda a geração será afetada. Por exemplo, se a gente tem um sistema lá de 5 kW pico, se tiver um sombreamento vai cair para 2,5. Por exemplo, se tivesse um sombreamento. Já no microinversor, se tiver sombreamento na placa, como ele tem um sistema independente na entrada, somente o módulo que está sombreado vai ser afetado. O resto, por exemplo, trabalhar em 100%, se tiver 20 placas e sombrear uma só, aquela uma vai ser afetada, não as outras 20. Então isso aí também é muito importante saber, dependendo da residência. Se tiver muito sombreamento, seria muito interessante usar o sistema de microinversor, né? Porque aí ele não afeta o sistema como um todo. A gente pode usar menos placas para gerar o mesmo quilowatt-hora por mês ou por ano. Voltando na questão das strings, se não for cumprida os dados do fabricante, pode levar a queima e sobrecarga do inversor e no módulo fotovoltaico. Como esse inversor e os módulos fotovoltaicos eles são feitos de semicondutores, né? Ele pode levar a queima desses componentes, como ele tem um poder calorífico pequeno, qualquer sobrecarga ele já tem a queima desse sistema, né? dos semicondutores, né? Principalmente da parte de conversão CC-CA, em que tem vários semicondutores presentes e deve-se atentar a levar em conta os dados do fabricante para não ter erros, né? No inversor, a gente pode levar a queima dos semicondutores, e no módulo fotovoltaico, como ele é um gerador, no caso aqui, ele além de levar a queima, que nem no inversor ele vai queimar e vai parar de passar corrente porque ele queimou, né? Pode levar até um incêndio, mas ali pode ser controlado, né? Mas se for no módulo fotovoltaico, como ele é um gerador, enquanto não extinguir esse gerador, ele não vai parar de... No caso, se tiver um curto-circuito, ele não vai parar de gerar o curto-circuito enquanto não afetar todas as outras células. No caso, se tiver geração de outras placas, ela vai contribuir nesse curto-circuito, levando a sobrecarga do sistema inteiro, tendo um incêndio no sistema todo. Então deve se atentar em relação a isso, né? Eu coloquei aqui que é imprescindível o uso de disjuntores e fusíveis CC no lado gerador, né, para poder impedir esse curto-circuito de circular. Pelo menos para as outras placas, ele vai queimar uma só. Se tiver curto em uma, ele vai limitar. E no lado CC, no lado CA também, né, a gente usa esse aterramento juntamente com o DPS. E é isso sobre minha apresentação.
Muito obrigado. Meu nome é Thales e eu, juntamente com a Ana Carolina, a gente vai falar um pouquinho sobre o emprego das tecnologias de geração fotovoltaicas ligadas à rede básica, certo? Primeiro, para falar um pouquinho desse tema, a gente vai ter que falar sobre rede básica, né? Entender o que é rede básica. No nosso Sistema Interligado Nacional, no SIM, existem as redes do sistema. Então existe aqui, segundo a imagem, se a gente olhar, existe a rede de simulação, existe outras instalações, a rede de supervisão, a rede de operação, certo? Dentro da rede de operação, a gente vai ter a rede básica, as instalações de transmissão, a rede complementar e a UDC, que são as usinas despachadas centralizadamente. Então, nesse meio termo a gente vai estar falando da rede básica que está dentro da rede de operação. Então vamos entender um pouquinho do que é a rede básica, certo? Para começar a discussão, né, a gente vai ter que entender esse conceito de rede básica para a gente entender como a gente vai empregar as tecnologias da geração fotovoltaica e o que essas tecnologias e o que a geração fotovoltaica ela causa quando ela é ligada na rede básica, certo? A rede básica é definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, sendo um conjunto de instalações de transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, incluindo as linhas de transmissão, as subestações, os equipamentos de tensão igual ou superior a 230 kV, certo? Então, onde que surgiu, como começou essa ideia da criação da rede básica, né? Da implementação dela e de cada vez mais você fazer essa rede básica ficar melhor, né? Ela ficar completa. Então, após o racionamento da energia de 2001, o Brasil começou a focar na expansão da rede básica, né? Em possuir um sistema interligado nacionalmente, né? Então, o Brasil hoje ele possui um sistema amplamente integrado, sendo um dos maiores do mundo, certo? Então, a busca pelo crescimento foi devido à necessidade de se aproximar às usinas que são mais distantes dos centros de consumo, certo? Então, a gente tem várias distribuições, né? Várias usinas distribuídas no Brasil todo. E a gente tem centros de consumo. Então, com essa ideia de aproximar essas usinas, né, de escoar energia para esses centros de consumo, para onde tem a maior demanda, a gente começou a implementar essa rede básica, né, buscando ampliar a integração do país e cada vez mais evitar apagões e problemas relacionados à energia elétrica, certo? Então é importante também lembrar que todas as instalações que integram a rede básica, elas constituem a tarifa de uso do sistema de transmissão, a TUST, certo? E essa tarifa ela é cobrada do quê? De quem, né? Dos geradores, dos distribuidores e dos consumidores livres, certo? Nesse meio termo também, a gente tem várias notícias e várias atualidades referente ao que está acontecendo na geração fotovoltaica no Brasil. Então, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, né, o ONS, a expansão de geração distribuída no Brasil, ela superou, né, 14 gigawatts de potência instalada. E por estar em amplo crescimento, a gente sabe que essa GD ela vai requerer uma ampliação do esforço da rede de transmissão do país, né? Devido ao uso da fonte solar fotovoltaica ser descentralizada e o seu crescimento for fortemente estimulado pela queda dos custos e popularização desse benefício, né? A gente está vendo que tem um marketing muito grande sobre a gente ter a geração distribuída, porque é um benefício, né? Porque tem vários fatores bons, então a gente está nessa época de ouro, nessa corrida do ouro, de certa forma, né? A gente pode chamar assim, para ter essa energia solar, então está num crescimento muito grande. Então a gente precisa assegurar o abastecimento elétrico quando esses sistemas não estiverem em operação, certo? Então a gente vai buscar isso, né? Segundo o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Quioche, afirmou que a expansão da AGD trará maior responsabilidade da transmissão de energia e suas características. Por quê? Porque agora a gente vai ter que modificar o planejamento. A transmissão, que geralmente era feita baseada somente na carga elétrica, ela não pode mais ser feita dessa forma. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que confirmar a necessidade de ter uma sobrecapacidade na rede. Quando a gente ter esses sistemas não em operação, esses sistemas estiverem off, a gente vai ter que a rede vai ter que ter essa sobrecapacidade para suprir a energia para os consumidores, certo? Então, portanto, frente a essas notícias, são necessários cada vez mais incentivos para o surgimento de novas tecnologias para esse âmbito, proporcionando a maior integração entre a rede básica,
a geração fotovoltaica e evitando os problemas advindos dessa expansão da energia elétrica, né? Da forma de se produzir energia aqui no Brasil e no mundo. Falando um pouquinho agora, até a Ana vai comentar mais, mas vamos falar sobre os problemas, o que vem e o que decorre do aumento, né, da geração fotovoltaica e da sua ligação com a rede básica. A análise feita sobre a distribuição e transmissão de energia elétrica, a partir de agora, ela não dá para ser mais com um olhar de distribuição radial, e sim uma distribuição bidirecional, em que existe a injeção de energia na rede de distribuição e também o consumo de energia da rede. Então, ali numa residência, a gente vai perceber que tanto durante o dia, a residência ela vai fazer o quê? Ela vai ter ela vai consumir energia da rede e ela também, durante o dia, ela vai injetar energia no sistema e durante a noite ela vai consumir energia da rede. Então a gente tem que começar a analisar o sistema dessa maneira não radial, dessa maneira bidirecional. Então a gente sabe que nas redes radiais, a tensão na linha de transmissão em geral ela é inversamente proporcional à distância do alimentador. Então, quando a gente analisa a existência de um fluxo de potência reverso, a gente sabe que o nível de tensão no ponto de conexão do gerador se eleva, certo? Então, a gente sabe que esse aumento é preocupante. Por quê? Porque a gente tem valores definidos pelo órgão regulador e a gente já está tendo problemas com esse aumento de tensão, com essa tensão que já está em excesso em alguns pontos. Então, a gente tem que corrigir isso. Então, com esse cenário de popularização e crescimento da AGD, a gente sabe que o alto fluxo de potência exportado à rede de distribuição tem potencial para atingir até a rede básica como um todo, certo? A gente sabe que esse problema ele pode atingir a rede de transmissão, então a gente tem que evitar isso. Outro ponto muito preocupante é que nossos equipamentos de proteção eles foram projetados e construídos para operar com fluxo de potência radial, certo? E agora esses mesmos equipamentos de precisão, eles precisam ser construídos, né, tecnologicamente para operar de maneira coordenada e seletivamente na operação de um fluxo de potência que agora é bidirecional, certo? Então a gente tem que ter isso, nosso equipamento tem que evoluir tecnologicamente para estar preparado para esse fluxo de potência bidirecional. Então, portanto, as novas tecnologias devem surgir para suprir essa necessidade crescente atual. Outra coisa que, a última que eu vou falar e a Ana vai continuar, a gente sabe que a apropriada inserção de GD, se a gente colocar a geração distribuída de uma forma correta, ela pode reduzir o carregamento das linhas de transmissão e dos alimentadores de distribuição. Isso vai proporcionar maior flexibilidade operacional, certo? Mas isso também pode fazer com que o investimento em ampliação da capacidade de transporte de energia elétrica ele seja postergado. Só que para isso acontecer, a gente tem que ter uma tecnologia eficaz e fazer de forma eficiente a inserção da geração distribuída, certo? De maneira que ela consiga reduzir o carregamento das linhas de transmissão e dos alimentadores, causando esse benefício, né, para a nossa rede básica de energia elétrica. Bom, um dos grandes problemas do sistema de energia, né, do sistema de distribuição e transmissão em si é qualidade de energia, fator de potência. E uma coisa que implica muito diretamente no fator de potência, né, na energia em si, na nossa qualidade, tem sido as gerações fotovoltaicas. Isso porque há um desequilíbrio de fator de potência devido a essa geração. Mas antes da gente aprofundar um pouquinho nesse assunto, vamos entender um pouco o que seria esse fator de potência, né? Então, o fator de potência, na sua forma mais superficial, digamos assim, é a relação de potência ativa e reativa do sistema. Então, quando a gente tem aquela imagem do chopp, onde quando a gente está aprendendo energia, quando a gente está aprendendo sobre fator de potência, tem a clássica imagem do copo de chopp, onde o líquido é a potência ativa e a espuma é a potência reativa e o copo todo, né, todo o conteúdo seria a potência aparente. É basicamente isso, porque o fator de potência ele nada mais é do que uma maneira de medir o quanto da energia consumida pelo consumidor final, né, está sendo convertida de fato em trabalho. Então, quando a gente volta na analogia do copo de chopp, a gente tem ali a espuma
que ela só ocupa espaço no copo, mas ela não mata a sede. E a gente tem o líquido, que ocupa espaço, entretanto, ele cumpre com a função dele, que é matar a sede. Ou seja, a gente tem a potência ativa, que ela cumpre com o trabalho, e a reativa, que não cumpre com o trabalho. Então, idealmente, a gente deveria manter o valor unitário, quanto mais próximo de 1, melhor, né, o fator de potência, ou seja, ali você tem um equilíbrio entre tudo que você está consumindo está sendo convertido em trabalho, mas isso não acontece na prática, porque a gente não tem equipamentos ideais, a gente não tem um sistema de distribuição ideal, e isso nunca vai existir, porque existem diversos fatores que implicam em situações que não tornam um sistema ideal. Então, o que a gente tenta fazer atualmente, fugindo dessa ideia de 1, é tentar manter o mais próximo do 1, porque a gente sabe que não vai ser possível fixar em 1, então a gente tenta manter o mais próximo possível do valor unitário. Porém, não é livre assim, eu não consegui chegar próximo a um valor unitário, eu vou deixar do jeito que está. Não. A legislação brasileira, ela prevê um valor mínimo, que é de 0,92, a fim de reduzir as perdas no sistema elétrico de potência. Então, a gente não consegue manter o fator de potência unitário, mas a gente também não pode reduzir muito ele, ignorar o fator de potência e deixar a energia e o consumo de qualquer forma. A gente tem que manter ele no mínimo a 0,92. Se isso não for obedecido, são aplicadas multas com base no quanto de energia reativa, né, no quanto esse desequilíbrio foi gerado na rede, né? Então, é uma maneira que as empresas geralmente costumam, as empresas e os grandes consumidores finais, né, no caso, costumam optar para consertar esse fator de potência, né, para tentar equilibrá-lo de alguma forma, adicionar os bancos de capacitores. Isso porque o fator de potência acontece porque, idealmente, a gente teria a potência, a corrente e a tensão em fase, mas quando a gente tem um excesso de fontes e motores e cargas que são indutivas, a gente tem uma defasagem entre essa tensão e essa corrente. Então, o que se tenta fazer é mais ou menos dimensionar um banco de capacitores e injetar uma energia, uma potência capacitiva ali, né? Uma carga capacitiva, no caso. E essa carga capacitiva vai meio contrastar com a carga reativa que estava acontecendo e tentar ali reduzir um pouco essa defasagem que está acontecendo, porque quando acontece essa defasagem, acontece a potência reativa, que é o que a gente não quer. Então, geralmente, os grandes consumidores utilizam de bancos de capacitores ligados à rede para tentar equilibrar, né, essa energia, essa carga reativa que está acontecendo ali, essa potência reativa que está acontecendo ali. A normativa de 4, sabendo agora um pouco sobre o fator de potência e como isso é um problema, né, a gente vai ver o que esse fator de potência, de fato, seja um malefício para a nossa rede, né. Então, tem uma normativa, que é a 482 de 2012, que ela foi feita pela ANEEL, e ela prevê que a gente pode estar utilizando da energia fotovoltaica como um sistema de compensação para o abatimento ao valor do consumo de energia fornecida pela concessionária. Então, você tem da energia fotovoltaica, uma geração de energia durante o período em que houver ali exposição dos painéis fotovoltaicos à luz solar, e esse valor e essa energia gerada, você deixa de consumir da rede e aí você tem um sistema de compensação. Então, a sua energia vai vir mais barata porque você está deixando de consumir da rede por um período. E caso você gere mais, que é o ideal,
Caso você gere mais energia durante o dia, por mais que à noite você vai consumir da energia da vinda da concessionária, mas durante o dia você entregou mais para a concessionária do que você consumiu durante aquele período. Então, quando você consumiu o valor à noite, né, no período noturno, isso vai abater no quanto a mais você injetou na rede. Então, isso dá ali uma redução significativa na sua conta de energia, dependendo do quanto for a sua geração. Porém, essa geração fotovoltaica, ela diminui o consumo, como a gente disse, né, que a ideia, né, é diminuir o consumo de energia ativa da rede. E isso aumenta a quantidade da energia reativa que existe na rede. E então, obviamente, vai desequilibrar o fator de potência, visto que isso é uma relação entre esses dois. E o aumento da potência reativa, parafraseando aqui o Baggini, o aumento da potência reativa na rede elétrica pode causar efeitos indesejáveis, como alterações no perfil da tensão da rede elétrica, aumento de perdas elétricas de potência ativa, limitação da capacidade de transmissão das linhas e limitação na capacidade de geração, porque o excesso da energia reativa ele gera um desequilíbrio da corrente, e esse desequilíbrio da corrente faz com que tenha um aumento de corrente. E a corrente, a gente sabe que ela é uma das maiores responsáveis pelo efeito Joule. Então, ela aquece os condutores, aquece as linhas, e isso dá uma consequência que limita a capacidade de transmissão. Então, isso dá um desbalanço na tensão e na rede elétrica. Então, por isso, o fator de potência é um item muito importante que deve ser zelado, visto que se todas as pessoas, todos os consumidores não cuidarem do seu fator de potência, do como está entregando a rede, muito provavelmente o sistema vai ruir. Então, para que isso não ocorra, é necessário que seja feito um monitoramento da rede de distribuição, né, da rede elétrica, para ver como está sendo essa energia entregue pelos consumidores. Então, todos aqueles consumidores que estão utilizando da energia fotovoltaica como forma de compensação, é importante que isso seja monitorado a fim de que esse fator de potência seja respeitado. E assim tem uma resolução da ANEEL que foi feita muito antes, obviamente, de ser integrado o sistema fotovoltaico como forma de compensação, porque ela foi feita em 2000, uma resolução da 456 de 2000, e ela prevê o reajuste em reais do fator de potência que for abaixo de 0,92, que foi o que eu disse anteriormente, que é o que as empresas e os grandes consumidores fazem, tentando corrigir esse fator de potência com os bancos de capacitores. Porque esta resolução da ANEEL, ela faz essa compensação na conta de energia. Então, se, por exemplo, o banco de capacitores não foi bem dimensionado, o consumidor final vai estar esperando uma redução na conta de energia e pode se surpreender com o aumento dela, porque bagunçou mais o sistema de distribuição, diminuiu mais o fator de potência, e aí esse reajuste vai ser feito na sua conta de energia em reais. Então, com o avanço com a adesão, né, com o avanço dessa adesão e essa aceitação grandiosa que teve e que está tendo sobre os painéis fotovoltaicos, por ser uma forma muito rentável de se ter energia, visto que todo mundo hoje em dia vive num mundo elétrico, tudo necessita de energia, e agora a ascensão dos carros elétricos, a energia fotovoltaica vai ser muito mais procurada do que ela já está sendo. Porém, como eu havia dito anteriormente, isso precisa ser monitorado. E aí a gente tem também a tecnologia 5G entrando em ação. Isso porque esse monitoramento ele precisa ser melhor, ele precisa ser mais confiável, precisa ser mais rápido, precisa ser mais preciso.
E aí a tecnologia 5G está gerando novas possibilidades, novas tecnologias que vêm sendo bem benéficas para o setor elétrico brasileiro. E a gente tem atualmente uma polêmica muito grande, que é a relação da taxação do sol, que é popularmente chamada, que foi uma lei 14.300 de 2022, que prevê uma cobrança de uma taxa pela utilização da rede. Então, atualmente, a energia fotovoltaica, né, que as pessoas que estão aderindo a esse sistema de compensação, elas não pagam nenhum tipo de taxa por estar utilizando da rede de distribuição, mas essa lei ela prevê essa cobrança, inclusive pela questão também do fator de potência e de como as linhas de transmissão e distribuição agora elas vão ter que ser melhoradas para que todo esse sistema não rua, né, não entre em colapso. Então, é uma prática que tem assustado muito, segundo o site seudinheiro.com, que é um site focado em economia financeira, em mercado financeiro. Então, segundo este mercado, é uma prática que vem assustando o setor do sistema fotovoltaico, porque ele vai deixar de ser tão atrativo, visto que essa conta de energia sua, que seria muito reduzida, agora não vai ser tanto, visto que vai ter o acréscimo dessas taxas. Mas toda essa polêmica, ela vai ser mais explicada mais à frente com o meu colega, que vai falar um pouco mais sobre a realidade dessa lei, se vai compensar ou não a adesão do painel fotovoltaico, visto essa nova lei que vai entrar em validade em 7 de janeiro. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Felipe e eu vou seguir aqui com a apresentação agora, falando sobre o emprego das tecnologias de geração fotovoltaicas ligadas à rede de distribuição, né? Que é aquilo que nós chamamos de geração distribuída. Bom, e para nós começarmos a falar desse assunto, é preciso nós recordarmos um pouco sobre a geração distribuída, né? E nós recordarmos principalmente o que é geração distribuída. A geração distribuída de energia, segundo o decreto número 5.163 de 2014, ele consiste na produção de energia elétrica proveniente de agentes concessionários, permissionários ou autorizados que estejam conectados diretamente ao sistema de distribuição de energia. Bom, o que isso quer dizer? Que a geração distribuída ela é aquela em que acontece a geração de energia próximo do local de consumo, próximo ou no local de consumo, né? Então, isso é aquilo que nós chamamos de geração distribuída. E dentro dessa geração distribuída entra também o emprego da tecnologia fotovoltaica, principalmente naquilo que nós chamamos de uso residencial, uso comercial, que são aqueles que utilizam, né, do sistema solar, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja na sua indústria também, né, ali que está às vezes em um polo industrial dentro da cidade, mas também está conectado ainda ao sistema de distribuição propriamente dito, né? Então, é um uso muito comum hoje e segundo os dados da ANEEL, né, a geração distribuída ela tem crescido muito nos últimos anos, né? Nós, como estudantes, sabemos o porquê e vamos recordar um pouco aqui ao longo dessa apresentação, né? Mas, se nós pararmos para ver pelos dados da ANEEL, esse crescimento começou ali mais, assim, de forma mais explosiva, né? Por volta do ano de 2016, esse crescimento das unidades consumidoras que passaram a solicitar, né, esse acesso à rede de distribuição de energia para estar injetando energia na rede. Isso nós falamos de geração distribuída como um todo, ou seja, não necessariamente precisa ser energia solar, mas a gente sabe que grande parte dessas unidades são, sim, de energia solar, são provenientes dessas instalações solares. Para a gente ter uma ideia, em
em 2015, nós tínhamos cerca de 1.700 unidades consumidoras em todo o país que estavam com essa solicitação de acesso à rede de distribuição, ou seja, que tinham acesso à rede de distribuição para poder injetar energia. De 2015 para 2016, nós passamos de 1.700 para cerca de 7.600, um crescimento extremamente grande comparado aos demais anos, né, aos anos anteriores. E em 2018, esse valor já estava em 40 mil unidades consumidoras. Em novembro de 2021, nós alcançamos cerca de 800 mil unidades consumidoras com geração distribuída instalada no Brasil. Hoje, agora aqui por volta de novembro de 2022, a gente já sabe que esse valor está bem maior, né, principalmente por conta do marco da geração distribuída, que a gente ainda vai falar um pouco mais à frente. Mas a gente sabe que tem crescido a cada ano. E grande parte dessas unidades consumidoras são consumidores de uso residencial e comercial que possuem um sistema solar instalado ali na sua casa, como nós podemos ver aqui nessa imagem de exemplo, né? Um outro emprego também da energia solar que tem sido muito comum nas redes de distribuição ao longo desses últimos meses e que tem crescido também e tem uma perspectiva de crescimento bem elevado com a chegada e a ampliação do acesso aos veículos elétricos são os eletropostos, que também não deixam de ser um uso comercial, né? Também ali da tecnologia fotovoltaica no nosso sistema de distribuição. Bom, e essas conexões que são realizadas ao sistema de distribuição das concessionárias de energia, eles resultam em alguns impactos na rede. Esses impactos eles se dão principalmente porque pela característica mesmo construtiva da nossa rede. Nós sabemos, como nós podemos ver aqui nesse primeiro momento na imagem, a rede de distribuição de energia, ela foi construída ao longo dos anos, o nosso sistema elétrico de potência, né, pensando num fluxo unidirecional da energia. Nós sabemos que lá no início da construção do sistema elétrico de potência no Brasil, a grande característica era de se ter uma geração de energia distante do local de consumo. No entanto, que hoje ainda grande parte das nossas hidrelétricas, de inúmeros empreendimentos que se tem para geração de energia, ficam relativamente distantes dos grandes centros industriais, dos grandes locais de consumo da energia. Então, a geração de energia, o fluxo da energia, ele seguia por aquilo que nós dizemos unidirecional. Ele era gerado, transmitido, distribuído e consumido. Tudo isso de forma unidirecional. Com o advento da geração distribuída e com o advento dessa geração de você gerar energia próximo do local de consumo, e como normalmente essa energia ela não é consumida no momento em que ela é gerada, ela é novamente injetada na rede de distribuição. Ela é injetada na rede de distribuição e isso leva a esses impactos que nós chamamos de criar um sistema que, além de ser mais complexo, ele precisa garantir um fluxo bidirecional dessa energia. Porque agora não só a energia sai lá da geração e chega até o consumo, mas como ela pode estar diretamente no consumo e retornando para o sistema de distribuição devido a esta presença da geração distribuída. E isso tem causado diversos impactos na rede de distribuição. Um dos primeiros impactos que pode ser notado pelas distribuidoras de energia acontece lá nas subestações, em que alguns alimentadores, alguns transformadores começaram a ter diversos problemas por conta das distorções harmônicas, da sobretensão, do desequilíbrio de tensão, que são impactos que também acontecem devido à geração distribuída, principalmente no que se refere à energia solar. Isto porque nós sabemos que a distorção harmônica ela é presente principalmente pela utilização do inversor na tecnologia fotovoltaica. Nós sabemos, como já foi apresentado e como todos bem sabem, né,
A energia fotovoltaica ela é gerada em corrente contínua e através do inversor ela é levada para a corrente alternada, onde nós podemos ali fazer o uso e injetar na rede. Só que esse inversor causa distorções harmônicas na rede. Nós temos um problema de sobretensão, que justamente este problema tem ensejado na substituição, inclusive, de alguns alimentadores. Teve bairros, inclusive, de algumas... inclusive aqui em Cuiabá mesmo, né, que a concessionária teve que trocar o alimentador ou teve que realizar algum tipo de manobra na subestação relativa ao alimentador devido à sobretensão na rede por conta da geração distribuída. Porque você tem muitas pessoas gerando energia durante o dia, poucas pessoas consumindo e aquela energia toda sendo injetada ali na rede de distribuição daquele alimentador. E outro problema também presente, impacto que se tem, é o desequilíbrio de tensão. Esse desequilíbrio de tensão ele está presente principalmente porque grande parte dos consumidores, por exemplo, residenciais, eles são ligados através de uma instalação bifásica, por exemplo. E nessas instalações bifásicas, eles utilizam apenas duas fases da rede da concessionária. Então, utilizando ali, por exemplo, a fase A e a fase C. Logo, essa energia ela está sendo injetada somente na fase A e na fase C. Logo, você tem um problema ao longo da rede ali, um problema do desequilíbrio de tensão em algumas fases do sistema, porque às vezes você tem vários consumidores com GD pendurados na mesma fase do sistema, entendeu? Por mais que a concessionária tente fazer uma distribuição ao longo dessas fases, né, para poder garantir que o sistema seja o mais equilibrado possível, a geração distribuída tem contribuído para o desequilíbrio de tensão nas fases. E também um dos grandes problemas que nós temos e um dos grandes impactos que nós temos na rede de distribuição são referentes aos impactos econômicos e sociais. Bom, e por que impacto econômico e social? Bom, pode parecer meio estranho, né, a princípio, na hora que a gente vê essa imagem aqui, em que nós fazemos uma comparação em termos de igualdade, de um sistema solar on-grid que está conectado ali na rede de distribuição, a um sistema solar off que está aqui conectado ao seu banco de baterias. Mas isso aqui é de fato aquilo que acontece no nosso sistema elétrico, tendo em vista aquilo que nós aprendemos na aula de regulação de indústria de eletricidade, na aula de regulação da indústria de eletricidade, né? Isto por quê? Porque ao longo do dia em que este consumidor está gerando a sua energia, ele está injetando a mesma na rede para depois consumi-la no momento em que não se tem a luz do sol. Logo, ele está utilizando da rede de energia como um banco de baterias que que está à disposição dele 24 horas por dia. E é exatamente por isso que nós temos esses impactos econômicos e sociais. Porque se nós lembrarmos lá da nossa aula de regulação, nós sabemos que a tarifa de energia dos consumidores cativos, que são os consumidores regulados, ela é composta por uma tarifa de energia em que o distribuidor paga pela energia contratada e também pelas tarifas de uso do sistema de distribuição e pela tarifa de uso do sistema de transmissão. E é aqui que mora o problema da situação. Os consumidores que estão ligados aqui diretamente à rede de distribuição, eles não pagam pelo uso do sistema, apenas paga a taxa de disponibilidade, né, que para os consumidores monofásicos é cerca de 30 kW, de consumidores bifásicos 50 e consumidores trifásicos 100, mas não se paga pelo uso do sistema de distribuição de toda a energia que é injetada na rede e depois consumida de volta. Então, quando o consumidor faz o consumo da sua energia que foi injetada na rede, ele não paga pelo uso do sistema de distribuição. Ele não paga esta tarifa. Só que essa tarifa, os custos do sistema permanecem. E esses custos são inteiramente repassados na tarifa de energia, né? Na tarifa de energia elétrica que é calculada, né, pela ANEEL,
e determinada para as concessionárias de energia, ou seja, os consumidores regulados, que são aqueles consumidores cativos, que não têm a instalação da energia fotovoltaica na sua casa, acabam arcando com a despesa do uso do sistema de distribuição sozinhos, enquanto os consumidores daqui que possuem as instalações solares, que fazem uso do sistema solar nas suas residências, não tem custo algum com o sistema de distribuição. Então, justamente nesse sentido, veio a Lei 14.300, que foi sancionada neste ano de 2022 e que institui, né, a cobrança da tarifa de uso do sistema de distribuição para os consumidores que vão aderir à geração distribuída a partir do ano de 2023. Então é muito comum nós vermos aí ali nas propagandas e em diversos outros divulgações, né, aquilo que eles chamam de taxação do sol em 2023 devido à Lei 14.300. Mas nós, como bons estudantes de engenharia elétrica, sabemos que não se trata propriamente de uma taxação do sol, mas simplesmente daquilo que nós chamamos de pagamento da tarifa de fio B, que seria a tarifa justamente do uso do sistema de distribuição, que compõe cerca de 28% da tarifa de energia. E de acordo com aquilo que prevê a Lei 14.300, esse pagamento vai acontecer de forma escalonada. Então, a partir de 2023, os consumidores que aderirem à geração distribuída vão pagar cerca de 15% do fio B da TUG, então vão pagar 15% de 28%, e assim sucessivamente até chegar o ano de 2029, em que se pagará 100% da tarifa do fio B da tarifa de uso do sistema de distribuição, ou seja, pagando os 28% da tarifa. Entretanto, aqueles consumidores que fizerem, né, o contrato com a energia fotovoltaica, isso foi uma coisa que trouxe através da Lei 14.300, prevendo que um ano após o sancionamento da lei, que foi em janeiro desse ano, então até agora ao final do ano, em dezembro, os consumidores vão ficar isentos dessa modalidade, desse pagamento dessa tarifa até o ano de 2045. Isso foi algo que veio junto com essa lei 14.300, que é o marco da geração distribuída, o que de certa forma gerou também um aumento na procura pela instalação do sistema solar, o que, de certa forma, contribui e está contribuindo ainda mais para ampliar esses impactos no nosso sistema de distribuição. E, bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação de tecnologias fotovoltaicas, né, falando sobre os aspectos físicos, tecnológicos, potenciais de expansão e o desempenho na matriz de eletricidade brasileira. Nós agradecemos a atenção de todos e bons estudos.